Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, para mais uma aula de administração geral. Nós chegamos nesse momento ao nosso sexto encontro desse bimestre e os nossos temas vêm evoluindo, Nós começamos o bimestre falando de sistema de informação gerencial, depois passamos para a escola contingencial, administração por objetivos, administração por processos, sistema da qualidade total, que foi o tema da última aula, e hoje chegamos à filosofia Lean. A partir de agora, então, nós iniciamos esse estudo, ou conhecer o estudo do Lean Manufacturing, e a tradução do Lean Manufacturing é muito simples, Nós estamos falando da manufatura enxuta e vocês vão perceber que todo esse contexto de manufatura enxuta é muito atrelado a uma questão conceitual, A uma questão consensual daquilo que se trabalha para obter o melhor desempenho dentro das organizações, dentro das empresas ou mesmo e dentro dos processos, tá ok? Vejam que historicamente, todo esse processo de estudo de como fazer as coisas, a gente vem observando ao longo da trajetória histórica da administração da produção e basicamente enraizado a partir de 1900, onde acontece todo aquele êxodo dos artesãos para dentro das organizações fechadas, das indústrias. Então nós temos a produção artesanal no início do século XX, que é substituída pela produção em massa, tá? Onde se sobressai algumas figuras, e entre elas o Henry Ford, por ter adotado esse conceito de produção em massa na indústria de automóveis, e a evolução dessa indústria então de produção em massa, ela vai até o final do século XX, e no final do século XX o que ocorre é um start para esse conceito Lean. Então o Lean Manufacturing, ou o conceito Lean, ele vem da preocupação em entregar produtos com maior qualidade, seja ela entendida com tempo, seja ela entendida como produto em si, seja ela entendida como a relação por saciar uma necessidade. A história da produção passa por esses dois grandes pensadores que nós já analisamos ao longo das nossas aulas. Mas o grande viés sempre foi a possibilidade de produzir mais e produzir mais com menos e melhor, produzir com processos bem estudados, bem definidos, com instruções sistemáticas e adequadas a todos os trabalhadores, com supervisores para a estrutura de controle da empresa, usando de lotes econômicos, ou seja, pequenos lotes e somente aqueles que eram necessários, e também o viés de ter a coparticipação de todos os envolvidos no processo de elaboração do produto, nos resultados. Tá? Então essas contribuições elas começam a emergir a partir das ideias do Henry Ford, do Taylor, poderíamos trazer aqui também o Fayol, como dos grandes precursores desse processo, e talvez agora fique mais claro para vocês o porquê que nós estudamos esses indivíduos, porque eles foram o start de um novo processo, de uma nova forma mais híbrida de se entender as empresas. E aí nós chegamos à origem do Lean com o grande pensador Edward Deming, que durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial teve muito a contribuir, principalmente nos Estados Unidos. Então o Deming, de uma maneira interessante,
né, de pensamento do governo americano, ele foi enviado, né, ao Japão pós-guerra para trabalhar em cima de metodologias para que pudesse recuperar aquele país. Tá? E o que ele diz nessa ocasião é que, se adotado os princípios, né, os princípios apropriados de gestão, as organizações podem sim aumentar a qualidade e reduzir os custos. E, segundo ele, a chave é trabalhar com melhoria contínua, o que ficou conhecido depois, né, no pensamento japonês como o Kaizen. E isso deu tão certo, né, no Japão, que se atribui, né, o surgimento do Lean Manufacturing ao princípio japonês, que a gente vai ver logo na sequência, que talvez seja o grande fomentador dessa linha de pensamento. E foi onde realmente, né, o Lean Manufacturing surtiu efeito, porque envolve algo bastante intrínseco a toda e qualquer atividade, que é o contexto cultural, né? Ou seja, é o contexto, né, é o meio aonde aquela prática está inserida. E o Deming ainda apresenta, né, uma equação para resolver qualidade, que ele diz que qualidade é igual ao resultado do trabalho dividido pelos custos totais. Ou seja, o que essa equação nos apresenta? Nos apresenta que de nada adianta eu ter qualidade com custo alto, ou de nada adianta eu não ter resultados e ainda ter custo alto. Então sempre vai ser, né, um cruzamento entre a qualidade ideal, aquela que atende ao que o meu cliente espera, e também os custos desse produto ou desse serviço que atendem ao que a empresa determina, né? Ou que a empresa espera como viável para a sua operação, para que o processo como um todo seja adequado. Ficou claro para vocês? Ok, então vamos em frente. Como eu falei anteriormente, a Toyota então começa a se destacar dentro das empresas japonesas como aquela que melhor aceitou, né, as ideias do Deming. Tá? E o Deming então, junto com alguns outros grandes estudiosos, né, e praticantes dessa metodologia Lean no Japão, começam a fomentar todo um trabalho, que desse trabalho decorre o que se convencionou chamar, né, de Sistema Toyota de Produção, que é o famoso TPS ou STP, né, que encontramos em alguns livros. Alguns nomes que nesse momento ganham maior ênfase, né, entre aqueles que contribuíram para esse trabalho todo acontecer. Nós temos o Taishino Ono, né, que era aqui um dos diretores, né, nos anos 40, que começou a desenvolver esse sistema Toyota de produção. O Shigeo Shingo, aqui, que ele desenvolve e acaba trabalhando com a prática do estoque zero já na década de 70, e o Eiji Toyoda, né, que foi presidente até 1981 da Toyota, e junto com o engenheiro Ono, eles acabaram, né, incorporando e implantando toda essa metodologia Lean dentro das empresas Toyota. Né? Claro que além da Toyota, outras empresas japonesas entre as décadas de 60 e 70 implantaram, né, esse sistema de produção enxuto, mas nem todas tiveram tanto sucesso quanto a Toyota, ou não tinham tanta representatividade quanto a Toyota, né? Porque uma vez que a Toyota se lança com essa proposta de trabalho, ela consegue se projetar a nível internacional, né? Ela começa a fazer parte dos grandes players do segmento industrial. E o grande foco do Lean Manufacturing implantado pelo sistema Toyota de produção é o foco na eliminação total dos desperdícios em busca, né, do resultado, do melhor resultado possível. O Deming então propõe 14
princípios, né? Entre eles constância de propósito, né? Acreditar numa nova forma de trabalho, não dependa de inspeção para atingir a qualidade. Então o Deming começa a bater forte numa condição de não inspeção, porque a inspeção geralmente ela ocorre no final do processo, e o Deming começa a defender a ideia de que tudo deve ser feito e bem feito da primeira vez, né? Não aprove custos ou orçamentos com base no preço, né? Então, quer dizer, a ideia sempre é buscar minimizar o custo total, né? Ele chama de keiretsu, né? Ou seja, um fornecedor para cada item para ter relacionamento de longo prazo, né? E envolver esse fornecedor dentro do processo de construção ou do processo de elaboração do produto ou do serviço, né? Melhore constantemente os processos, ou seja, não existe um processo que não precise de melhoria. Todos os processos necessitam de melhoria e todos podem ser melhorados. Treinamento deve ser feito no local de trabalho e não deslocado disso. Então de nada adianta você levar um indivíduo para fazer um treinamento fora do ambiente onde ele está seguro, onde ele está realizando a atividade. Então, aonde ele está realizando a atividade é o melhor local, ou seria o melhor local para realizar o treinamento dele. O Deming, no 7º princípio, ele diz o seguinte: institua a liderança com o objetivo de ajudar as pessoas e os processos a executarem um trabalho melhor e também incentivar o trabalho coletivo. Então, o líder passa a ter uma figura bastante, passa a ser uma figura bastante importante nesse processo, né? Como um incentivador, como um motivador, como o indivíduo que contribui para o resultado total, né? A partir do incentivo, a partir da busca pela melhoria, né? Do acompanhamento dos pares no ambiente de trabalho. O item 8 dos princípios do Deming, ele diz o seguinte: elimine o medo. Todos devem procurar ser o melhor possível. Entende? Então, às vezes o erro, às vezes não, né? Eu acredito que o erro ele é importante, porque pelo erro você aprende. Você nunca aprende pelo sucesso, você acaba aprendendo pelo erro. Tá? E isso nos leva a eliminar barreiras entre os departamentos. Ou seja, todos são parte do processo. Não existe um departamento melhor dentro da empresa ou um pior. Todos são parte do processo. Eliminar metas, né, de qualidade e produtividade para a mão de obra. O que deve melhorar é o processo. Então, às vezes o foco está muito na execução de uma pequena atividade ou de um produto em específico, e o foco muitas vezes está na qualidade do produto ou do processo. Mas na verdade o que tem que melhorar é o conjunto, né, de atividades, que aí sim melhora o processo. Cuidado com os objetivos locais, né? Então, a meta setorizada, muitas vezes, ela é redundante, é falar mais do mesmo, né? Ou seja, eu cumpri a minha parte e se as demais não cumpriram, paciência. Então, quer dizer, substitua objetivos locais por objetivos globais. O Deming coloca no 12º princípio dele algo bem interessante. Ele diz o seguinte: direito do operário de orgulhar-se do seu desempenho, valorizando sempre o coletivo. Ou seja, elogie em público, né? Valorize, né, o trabalho do indivíduo, né? Deixe ele se orgulhar daquilo que ele faz. Isso é bastante relevante nessa metodologia. Implante um forte programa de educação e autoaprimoramento. Ou seja, dê condições dentro da empresa para que as pessoas aprendam. Tá? Muitas vezes a maioria das empresas passa 8 horas por dia durante um ano sequer e não há foco nenhum, né, no aprimoramento da educação continuada. E educação continuada, ela não quer dizer respeito só àquilo que interessa à empresa, mas talvez aquilo que seja interessante também para o funcionário. Ou seja, fazer um mix entre essas duas condições talvez seja o mundo, né, e o cenário ideal. Todos, né, da empresa devem se comprometer no processo de realizar essa transformação. Isso não é uma coisa que uma entidade isolada, né, algo muito isolado dentro da empresa possa dar resultado. Isso depende que todos acabem adotando a ideia. Algumas empresas que
que souberam adotar isso, né? Foi a General Motors na década de 80, com a Ford, a Chrysler, que acabaram saindo, né, das crises, saindo das grandes crises dos Estados Unidos de uma maneira muito mais fortalecida quando acabam adotando essas políticas. E a história revela que todas elas foram relutantes em adotar um conceito de Lean Manufacturing oriundo de um país asiático, né? Por questões muitas vezes de orgulho, por questões muitas vezes de processo e das dificuldades que todos tiveram, né? O filme A Indústria Americana mostra bem isso, né? Quando os japoneses vêm para os Estados Unidos, a dificuldade que eles têm, né, para trabalhar isso. E talvez a própria incompreensão do povo, né, de que há uma necessidade de mudança. Né? E isso tudo ele se revela muito, muito interessante, né, de ser pensado, porque surge o que a gente chama de benchmarking, né? Essa palavrinha é uma palavrinha muito usada nas metodologias de qualidade e na filosofia Lean, porque o benchmarking ele já foi reconhecido em alguns momentos como espionagem industrial. Mas a essência do benchmark é buscar as melhores práticas, né, nas outras empresas que são do mesmo segmento. Então, analisar o que os melhores no mercado estão fazendo e tentar enquadrar essas práticas dentro da tua empresa. Ou seja, se um escritório A está trabalhando de uma determinada maneira, está usando um determinado software, você pode também buscar essa mesma condição e analisar se ela se adapta ao teu cenário, né, à tua empresa. E isso desperta, né, despertou na década de 80 não só uma preocupação das indústrias, como também das academias, né? Tanto que o MIT, na década o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, acaba criando um programa internacional, né, de veículos, né, de motores de veículos. Ou seja, eles queriam entender para onde que estava indo todas essas indústrias, de que maneira que essas indústrias iriam melhorar, de que maneira que a tecnologia iria transformar essas empresas, né? Então eles fizeram um estudo que foram 5 anos em 14 países e foi mais de 5 milhões investido para definir o futuro do automóvel, né? E o termo Lean acaba aparecendo numa publicação do James Womack, né, já no final do século XX ali, dentro de uma proposta, né, já de implantação mundial. Né? Então, o James Womack acaba escrevendo um livro também chamado A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que é essa capa que está aqui, que ele vai contar toda essa história da Toyota e toda essa mudança, essa transformação no pensamento, porque até então, né, até final do século XX, nós estávamos pensando da maneira da produção em massa, né? E o que nos leva a tentar entender um pouquinho, então, o que mudou, né? O que o Lean traz de novidade em comparação com os outros sistemas. E aqui nesse quadro, o que vocês podem observar é que aqui eu destaquei como elementos, né, mão de obra, equipamentos, produção e produtividade. Aqui nós temos o sistema de produção artesanal, o sistema de produção em massa e o sistema Lean. Então, vamos imaginar que o sistema artesanal aqui antes, né, ou início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, toda a concentração estava aqui. E observe que nessa época a mão de obra exigia trabalhadores altamente qualificados. Por quê? Porque cada trabalhador fazia todo o processo. Então o indivíduo que fazia um sapato, ele pegava do início ao fim para fazer o sapato. Os equipamentos eram simples, né, e as ferramentas eram flexíveis. Então, se eu usar o mesmo, era muito comum, né, na produção aqui, na virada de século, entre século XIX e século XX, as pessoas construírem, né, em um pequeno barracão, montava-se um carro, montava-se um veículo. Né? Isso aconteceu com o Ford, aconteceu com os outros, que no quintal, né, ali no fundo do quintal, eles montavam uma fábrica. Assim aconteceu com
com o pessoal que fazia com os alfaiates, aconteceu com os sapateiros e assim por diante. E a produção geralmente estava atrelada a um único produto, customizado e individualizado. Então, se fabricava algo muito específico sob medida para uma única pessoa. E isso levava a ter uma baixa produtividade e, por consequência, um alto custo. O que acontece com a produção em massa é que a mão de obra passa a aceitar trabalhadores menos, né, ou pouco qualificados, porque eles acabam fazendo apenas uma atividade dentro do processo. Tá? Os equipamentos começam a ser o grande objetivo, né, desse sistema de produção, porque quanto mais máquinas eu consigo colocar no processo, esse processo acaba se desenvolvendo de maneira mais rápida, né, e muitas vezes de maneira melhorada. A produção passa a ter produtos customizados, ou seja, eu tenho muitos produtos de um único modelo, né, de uma única estrutura, e a produtividade acaba se elevando e reduzindo o custo. Já quando nós vamos para um sistema de produção Lean, a mão de obra passa a exigir equipes de trabalhadores multiqualificados, ou seja, percebam que aqui nós poderíamos chamar de equipes pensantes, né? Porque se eu estou falando de uma equipe que é multitarefa, essa equipe ela carece, né, de pensar sobre tal atividade. Os equipamentos passam a ser máquinas flexíveis, ou seja, as máquinas, os sistemas, os layouts de trabalho começam a ser mais heterogêneos e não tão homogêneos. A produção acaba passando por uma forma de repensar toda ela, então não é mais produto padronizado, agora eu tenho uma variedade de produtos e a alta produtividade e alto custo. Então, quer dizer, eu tenho um elevado processo de produção, né, o que eleva o custo também, mas em função de que eu não tenho retrabalho, de que eu não tenho desperdício, esse custo ele acaba se diluindo a partir das estruturas de venda, né? E aí o Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, ele é reconhecido como uma filosofia, né? E que tem como grande eixo a redução do tempo e a eliminação do desperdício. E, de certa forma, o que se pressupõe é uma aproximação entre o fornecedor e o cliente, né, por meio da redução do que se chama de lead time. Ou seja, o que é o lead time? É o tempo entre receber o pedido, né, e entregar a mercadoria para o cliente. Nessa negociação entre vender o produto e conseguir entregar, eu tenho uma outra figura que é o fornecedor, e daí a necessidade de ter fornecedores específicos e fornecedores bem alinhados e travados dentro desse processo, uma vez que, feito isso, eu consigo rapidamente acionar esse meu fornecedor específico para entregar o produto para o meu cliente, né? E o conceito fornecedor-cliente, ele acaba tendo, né, sendo a grande premissa dentro da empresa, tanto internamente quanto externamente, tá certo? E dentro dessa condição, né, o Lean Manufacturing ele traz 8 grandes desperdícios que devemos ter atenção, tá? Então, espera, superprodução, transporte desnecessário, defeitos e retrabalho, estoque, criatividade inaproveitada, ou seja, desperdício, né? Desperdício de ideias, desperdício de movimento e excesso de processamento. Tá? Então são oito tipos, né, de desperdício que ocorrem dentro das empresas que a filosofia Lean recomenda, né, que quando isso esteja a ponto de acontecer ou acontecendo, né, se acione a luz vermelha, né? Opa, vamos ficar alerta ao que está ocorrendo dentro da empresa. Assim, nós temos agora que entender que para combater aqueles problemas que nós identificamos anteriormente ali, no slide anterior, nós temos algumas ferramentas.
Entre elas, aqui vocês podem observar que eu destaquei os 5S, o fluxo contínuo, o TPM, trabalho padrão, sistema puxado, sistema à prova de erros e redução de setups, o que nos geram o famoso Kaizen, que é a preocupação com a melhoria contínua, ou a melhoria contínua necessita, no mínimo, esses processos. O 5S é uma metodologia de 5 sensos, tá? Onde busca-se a conscientização dos indivíduos dentro do processo até eles alcançarem, né, uma plenitude dentro do trabalho de maneira adequada, né, que se preocupe com o descarte, se preocupe com a organização, com a limpeza, com a ordem propriamente dita do processo. O fluxo contínuo estabelece uma relação de causa e efeito aonde eu executo uma atividade e essa atividade ela é o ponto de partida para uma nova atividade. O sistema TPM tem a ver com a manutenção preventiva ou preditiva total. Eu penso a minha empresa como um todo e principalmente o sistema de manutenção de como todo o circuito irá rodar, ele também é trazido à tona para que seja repensado. Disso decorre ainda o trabalho padrão, ou seja, quanto mais padronizado for os setores, as células de trabalho e o processo em si, melhor e mais efetivos serão os resultados. O sistema puxado está dizendo que nós vamos trabalhar à medida em que os clientes demandarem o nosso serviço ou o nosso produto, ao invés de, ao contrário, do sistema empurrado, que é aquele qual eu faço, né, uma produção e disponibilizo para o mercado, né, e vou empurrando ela para o mercado. O sistema à prova de erros, no nosso aqui, é o que nós chamamos de Pokayoke, né, que são os sistemas anti-falha. Então são bloqueios dentro dos processos para que não avancem, né, de maneira equivocada. Por exemplo, o processo A ele não pode passar para a célula B de trabalho se não houver assinatura do supervisor e vice-versa. Tá? Vocês já devem ter passado pela situação de estarem no check-out do supermercado e aí a atendente tem que chamar, né, o supervisor para fazer a liberação de um determinado produto. Esse é um sistema anti-prova que nós falamos. A redução de setups, setup é toda parada, né, dentro do processo. Então, se eu conheço essas paradas dentro do processo, eu tento reduzir elas, né, ao mínimo necessário para que eu tenha o maior aproveitamento, tá certo? Então, isso constitui algumas das ferramentas do Lean. Tá certo? Vamos em frente então. Tá? A implementação da cultura Lean, ela tem ainda, né, começando com o primeiro princípio do Deming, né, a constância de propósito. E aí nós esbarramos, né, em algo chamado cultura. Né? E a cultura Lean ela deve ser entendida como um programa que é permanente, não simplesmente como um projeto. Ela tem que ser entendida como algo que não tem uma meta anual, mas ela tem como meta o Kaizen, que é a melhoria contínua e possível. Né? E, além disso tudo, ela tem que ser entendida como um programa de longo prazo. Né? E ela não é um programa que traz retornos imediatos. Né? E que exige, né, de maneira catedrática a participação de todos. Implantar o sistema Lean, ele não é restrito a um grupo ou uma pessoa. Ele está restrito ou está aberto a toda a empresa. Não existe um perfil certo, né, para tipo de empresa ou para pessoa implantar o sistema Lean. É uma nova forma de trabalhar, é uma nova metodologia de trabalho que tem que ser analisada e implantada. E as barreiras que acabam surgindo dentro dessa condição estão muito vinculadas principalmente à questão cultura. E a questão cultural, né, nas palavras do Shen, que está aí na tela, ela está muito... O que é a cultura? A cultura é aquilo que eu faço há muito tempo e que eu aprendi com alguém que já fazia há muito tempo. Ou seja, se você pegar a cultura, ela vem, né, muitas vezes com as pessoas que já estão na empresa. Então quer dizer que às vezes a cultura, até a cultura do erro, muitas vezes vem acontecendo e diz, aqui sempre é assim. Né? Ou aqui nunca muda, né? Esse erro acontece todo mês. Então quer dizer, alguma coisa está errada, eu estou aceitando esse erro. Então essa é uma barreira muito
muito grande que a gente deve, né, quebrar ela dentro da empresa. E isso só muda, né, com a constância de propósito. Ou seja, a constância de propósito com todos envolvidos, desde a alta administração até aqueles que executam a atividade. Outro erro que pode surgir dentro dessa questão para implantar a cultura Lean é tentar implantar de baixo para cima. Ou seja, a secretária, né, o pessoal que executa as atividades tentarem criar um modelo de gestão. Não funciona, tem que ser de cima para baixo, ou seja, tem que estar muito, muito bem claro isso, que todos estão envolvidos, mas todos em todas, né, as etapas dessa pirâmide empresarial. A valorização, muitas vezes, de um único indivíduo dentro do processo também é um fator muito crítico, né, que às vezes aquele que está sendo valorizado fica, né, com o status lá em cima e os demais acabam, né, sendo subjugados ou acabam sofrendo com essa questão de não ter o reconhecimento, né? E talvez para fechar, né, essas barreiras, associar demissões a programas de qualidade. Então, toda vez que você fala num programa de qualidade, tome cuidado para não linkar que em função da qualidade ou estamos revendo os processos, talvez vai ter que mandar a gente embora. Na metodologia Lean ou em qualquer outra metodologia que implante qualidade, não é essa a proposta. A demissão nunca é a proposta é melhoria. Tá? Observe nesse quadro, que esse quadro mostra muito claramente o que ocorre quando eu falho em alguma etapa do processo. Então, o que seria o caminho ideal? Ter estratégia, incentivo, habilidade, recurso e plano de ação. E aí ocorre a mudança. Se eu não tenho estratégia, o que acontece é uma confusão. Se falta incentivo, a mudança é lenta. Se não temos habilidade, gera ansiedade. Se falta recurso, gera frustração. Se eu não tenho plano de ação, começou errado. Ou seja, não vai dar certo. Então analisem esse quadro, né, rapidamente. Vocês vão ver aqui, para que a mudança ocorra, eu preciso ter estratégia muito clara, incentivo por todas as partes, né? Eu tenho que ter habilidade, se eu não tiver eu treino elas, eu tenho que ter recurso, né? Então se quer a fábrica, a empresa, a loja fique limpa, então tem que ter vassoura, tem que ter pano, tem que ter produto de higiene e assim por diante. E tem que ter plano de ação, ou seja, quem, como, quando, onde e por que as coisas acontecem dentro da empresa. Quando eu vou aplicar isso, tenho em mente que, se eu estou falando da manufatura, da base, né, das pessoas que são mais o início do processo, entendo que vai ser mais fácil iniciar as atividades ou implantar os programas de melhoria. Quando eu estou falando com atividades como marketing e vendas, a dificuldade já é um pouco maior. Ou seja, sempre na base, sempre no processo manufatureiro, sempre no operacional, tende a ser mais produtivo implantar sistemas de melhoria do que no sistema administrativo. Tá? Então, talvez aí surge, né, e acende um farol para nós trabalharmos. Tá? As características, né, ou a aplicação dessa melhoria de processo em serviços, por exemplo, tendem a quebrar as questões de ambiguidade, ou seja, um serviço não tem vários donos, né? Tem uma pessoa que executa uma atividade que tem que ter início, meio e fim, tá? Tem que ter pontos de controle para a atividade. Uma atividade ela não pode ficar isolada, ela tem que ter, né, indicadores, porque os indicadores me levam a fazer medições e as medições me levam a fazer as correções necessárias. No sistema de manufatura é mais fácil de encontrarmos esses tipos de condições, né, de características, tá? Mas no sistema de serviço ainda é algo a ser desenvolvido, né? E quando nós falamos em aplicação de melhorias de processo, eu tenho que de certa forma determinar, tá? Se eu quero um aumento de produtividade, quantos por cento eu quero melhorar a produtividade? Se eu quero reduzir estoque, quanto eu quero reduzir? Se eu quero reduzir a área, né, de armazenamento, quanto que é essa área? Se eu quero reduzir refúgio, quanto que é esse refúgio? Se eu quero reduzir inadimplência, quanto que eu quero reduzir inadimplência? Se eu quero fazer os ajustes necessários, quanto? Então, a aplicação de um processo de melhoria sempre passa por essa definição. O que eu quero?
né? De que maneira que eu quero, o que eu estou visualizando, o que eu estou buscando. Sem isso, fica difícil pensar no Lean, tá? Então, a nossa aula hoje, ela é bem básica, né? Mas básica no sentido de ter uma enxurrada de informações chegando sobre o Lean, né? Sobre o Lean Manufacturing. O Lean é algo fantástico, né? De ser trabalhado. Cada ferramenta que foi apresentado dá muitas aulas de trabalho, mas para nós aqui é importante que vocês saibam, que vocês conheçam e reconheçam que existem mecanismos que podem auxiliar nos resultados das organizações lá fora, tá? Bom, dito isso, né, agradeço, né, a atenção de todos e até a nossa próxima aula, tá certo? Um grande abraço, gente. Até mais.